acontece depois da morte segundo a Bíblia? A morte é um dos maiores dilemas da existência humana. A Bíblia nos ensina muitas coisas sobre essa dura realidade e nos diz com clareza que a vida não termina depois da morte. O corpo morre, mas a alma permanece. Então, quando a pessoa morre, ela consegue nos ver? Bom, a Bíblia não dá uma resposta definitiva a esta questão. Algumas passagens parecem dar essa indicação, mas não existe um ensinamento claro sobre isso. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: fala sobre uma nuvem de testemunhos que olha para quem ainda está correndo a corrida para a salvação. Mas o contexto não permite afirmar com certeza que são os que morreram e estão na presença de Deus. Na história de Lázaro e o rico, contada por Jesus em Lucas capítulo 16, o rico parece ter alguma noção do que está acontecendo com os vivos e seus familiares. Uma coisa sabemos: os que estão na presença de Deus não experimentam dor ou sofrimento. Por isso, se nos conseguem ver, vêm através de olhos aperfeiçoados, que confiam na perfeição, vontade e vitória final de Deus. Para onde vamos quando morremos? Jesus disse com os seus discípulos que existem dois caminhos: o caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a morte, ou a perdição. Mateus capítulo 7, versículos 31 a 14. Jesus também disse que ele é esse único caminho que nos leva para Deus, em João capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus nos diz o que devemos fazer para andar neste caminho: crer em Jesus e confessar que ele é o Senhor. A pessoa que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, após a morte estará com ele. Quando Jesus falou desse lugar para o ladrão na cruz, ele chamou esse lugar de paraíso. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus chama esse lugar de junto de Abraão ou seio de Abraão, de acordo com Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. No entanto, genericamente, este lugar é descrito como céu. O propósito da palavra de Deus não é definir o nome deste lugar, mas enfatizar que quem morre em Cristo estará com o Senhor. A ênfase não é onde, mas com quem estaremos depois da morte. Por outro lado, a pessoa que morre sem crer em Jesus será separada definitivamente do Senhor. Quem morre nessa condição vai para um lugar descrito como Hades, ou conforme algumas traduções bíblicas, inferno. Lucas capítulo 16, versículos 23. Nesse lugar, as pessoas estão separadas de Deus, que significa a morte espiritual. Seja com o Senhor ou separados de Deus no inferno, no Hades, as pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final de Deus. No contexto de Apocalipse, no capítulo 6 e versículo 10, as pessoas que morreram devido à sua fé clamam diante de Deus e perguntam até quando Deus esperará para vingá-las. Essas pessoas tinham consciência de que haviam morrido e tinham pleno conhecimento sobre o que causou a morte delas. Elas sabiam que foram assassinadas devido à sua fé em Jesus. Isso nos leva a crer que as pessoas que morrem têm lembranças nítidas das suas vidas neste mundo e das pessoas com que se relacionaram. Quem morre lembra da família? Bom, a Bíblia não fala sobre isso claramente, mas deixa algumas dicas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus diz que o homem rico que morreu e que estava no Hades pede para Abraão mandar Lázaro de volta para advertir seus familiares. A ideia dele era que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Isso mostra que este homem, mesmo depois da morte, lembrava dos seus familiares e estava preocupado com o destino eterno deles. O espírito das pessoas fica na terra após a morte? Bom, a Bíblia diz que o corpo material volta ao pó, mas o espírito de volta para Deus. Ao contrário do que muitos acreditam, os espíritos dos mortos não ficam perambulando pela terra. O espírito aguarda pelo juízo final, no final dos tempos. O ser humano foi feito do pó da terra. A palavra de Deus nos diz que o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Parece ser algo instantâneo. Isso significa também que provavelmente ninguém consegue assistir ao próprio velório. A alma da pessoa que morre continua existindo em sua nova realidade.
Um dos ladrões crucificado ao lado de Jesus recebe a confirmação do Senhor que estaria com ele no paraíso depois da morte. O apóstolo Paulo também tinha a expectativa de estar com o Senhor logo após a sua morte. As pessoas que morreram estão aguardando o dia do juízo final. O livro de Apocalipse nos apresenta a realidade dos cristãos martirizados devido ao testemunho que deram sobre Jesus. Eles estavam aguardando o dia do juízo. Então, por que morremos? A Bíblia diz que a morte é a consciência do pecado. Veja o que ela diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículos 23. Quando o ser humano pecou, a morte passou a fazer parte da vida. No jardim do Éden, Deus advertiu Adão e Eva que se eles comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Olha o que diz o livro de Gênesis. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Gênesis 2:17. Depois que comeram o fruto proibido, Adão e Eva não morreram fisicamente, instantaneamente, como muitos pensam. No entanto, eles foram expulsos do jardim do Éden e separados espiritualmente da presença de Deus. Com o passar do tempo, a separação de Deus ou a morte espiritual trouxe como consequência a morte física, separação do corpo e da alma. A morte física é a separação do corpo e da alma. Quando alguém morre, a sua alma é separada do seu corpo. Então, a morte deixará de existir algum dia? A palavra de Deus nos diz que a morte deixará de existir no futuro. A morte e o Hades, lugar dos mortos, serão lançados no lago de fogo. A morte será banida da existência humana. Na nova vida que os cristãos fiéis terão em Cristo, não haverá mais tristeza, nem luto e nem dor. Para vivermos essa nova vida, precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e evitar as religiões e dogmas do sistema religioso. Entregue hoje mesmo a sua vida a Cristo. Ele venceu a morte e ele tem poder para te salvar. Por isso ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João, capítulo 11, versículos 25 ao 26.